Olá pessoal, bem-vindo ao curso de roteiro grátis documentário. Nesse episódio vamos falar sobre pesquisa documental e o argumento. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença entre uma grande reportagem e um documentário. Pois é pessoal, durante a semana eu recebi várias mensagens pedindo para explicar um pouquinho melhor a diferença entre uma grande reportagem e um documentário. E isso realmente é muito importante, tem que ficar muito claro, porque é muito fácil a gente confundir os dois gêneros, ainda mais aqui no Brasil, onde o telejornalismo tem uma presença muito grande na vida das pessoas. Então vamos saber um pouquinho mais entre a diferença de uma grande reportagem e o documentário. O documentário é um gênero cinematográfico. Então ele utiliza a linguagem cinematográfica, ou seja, os planos de enquadramento, a narrativa, a fotografia, a montagem e a trilha sonora. Ele busca evidenciar um fato, ou seja, ele tende a provar um ponto de vista, que é sempre o ponto de vista do diretor ou do roteirista. Portanto, ele é parcial, pois defende uma ideia ou uma argumentação. Assim, o documentário fala em primeira pessoa e tem diferentes formas de abordagem de um tema, como a gente viu nos episódios anteriores. Já a grande reportagem é a característica do gênero jornalístico. Utiliza a linguagem jornalística, com planos curtos, luz natural, edição de imagens sobrepostas à voz do repórter e, em geral, não utiliza trilha musical. Busca reportar um acontecimento e sempre procura a isenção e o distanciamento do fato. É baseada nos princípios de neutralidade e objetividade do texto. A reportagem utiliza recursos textuais em terceira pessoa, ou seja, é sempre o repórter que está contando alguma coisa. Ele foi lá, viu o que aconteceu e conta pra gente, para dar a impressão de distanciamento do fato. E ele segue sempre a estrutura do telejornal, ou seja, off, passagem, entrevistas e nota final. Muito bem, agora podemos partir para a segunda etapa do nosso roteiro. Definida a storyline, partimos para a pesquisa inicial. Isso mesmo, pesquisa inicial, porque você fará muitas pesquisas durante toda a construção do roteiro. É a pesquisa inicial que nos dará elementos para a construção do nosso argumento mais à frente. Tenha certeza de uma coisa, não se faz um documentário sem pesquisa. Ela é parte imprescindível, importantíssima dentro da estrutura do documentário. A pesquisa é o elemento fundamental do roteiro de documentário. Define não só a viabilidade do projeto, bem como é parte vital da credibilidade de um documentário. Veja essa afirmação. Veja o que diz a autora. É possível afirmar que sem pesquisa não há roteiro, não há estratégia de filmagem, não há dispositivo, ou seja, não há filme. E mais, quando a pesquisa é bem realizada, com uma estratégia definida, é possível encontrar a forma do roteiro, que estilo poderá seguir, que estética será praticada. A decisão sobre o modo de filmar, aqueles modos que a gente viu no episódio anterior, só será possível quando o conteúdo já é conhecido pelo realizador. Bem, e onde pesquisar então? A internet pode ser uma boa fonte de pesquisa? Sim, é claro que pode, mas de forma alguma pode ser a única. É preciso procurar em vários outros lugares, várias outras fontes. E como são classificadas essas fontes? Bem, elas são classificadas em fontes primárias e fontes secundárias. Quais são as diferenças? Bem, a fonte primária é aquela que você, como pesquisador, produz o resultado da pesquisa. Ou seja, eu vou no cartório e procuro um certo dado. Esse dado vai fazer parte do meu documentário. Se ela fosse uma fonte secundária, eu já iria buscar essa informação desse dado que foi produzido por essa pesquisa anterior. Ou seja, a fonte primária é aquela que eu utilizo quando eu sou pesquisador. E a fonte secundária é quando alguém fez a pesquisa e eu busco esse resultado. Assim as fontes são. Fontes primárias são contatos, informações de documentos, entrevistas, mas veja bem, não a entrevista que você vai apresentar no documentário. Essa entrevista inicial são dados que você vai levantar para construir o seu argumento e o seu roteiro. Ela pode até vir estar no seu documentário mais à frente, mas por enquanto nós estamos construindo o argumento. E acervos em órgãos públicos. Fontes secundárias são cartas, releases, outras mídias, outros documentários, agências de notícias que divulgam relatórios, pesquisas, a própria internet,
e órgãos de pesquisa, como IPEA, IBOP e etc. Então, antes de pensar no argumento do roteiro, você deve fazer uma pesquisa inicial para levantar dados que possam ser utilizados ou que deverão ser melhor pesquisados em uma segunda etapa. E como dica, você pode fazer da seguinte maneira. Reúna informações sobre o tema do documentário, informações prós e contra a sua linha de argumentação. Liste todas as entrevistas que irá necessitar, divida por tema a ser tratado ou por facilidade de acesso. Formule uma ficha a ser preenchida com o nome, telefone, e-mail ou outra forma de contato e o tema que será abordado. Liste as principais fontes primárias e secundárias a serem utilizadas. Liste as locações que serão utilizadas. Aponte com base na pesquisa qual será o encaminhamento ou foco principal do documentário. É aqui neste momento que você pode definir qual modo que você pretende abordar o tema. Aqueles modos que a gente viu baseados em Bill Nichols. Muito bem. Agora que temos dados suficientes, podemos partir para a construção do argumento. E se na storyline definimos o objetivo do tema, é no argumento que justificamos o tema. Isso porque da mesma forma que o argumento no roteiro de ficção é base para a produção do filme, no roteiro de documentário ele também é. É no argumento do filme que o diretor ou produtor terá condições de avaliar se ele pode ou não realizar o filme. Por isso, você tem que apresentar muito bem a justificativa do tema, além, é claro, da estrutura e do modo que você pretende que ele seja gravado ou filmado. O argumento aponta o modo que será utilizado no documentário. É um texto em aberto devido à imprevisibilidade do roteiro, ou seja, você faz uma previsão de como ele será, mas no decorrer das gravações ele pode ser totalmente alterado. Pode-se prever a narração, mas ela ainda não é descrita. Em geral, o texto da narração é o último elemento do roteiro a ser produzido. Indica as entrevistas, apenas os temas, e não os entrevistados, que farão parte do documentário. Aponta o público-alvo a que se destina. Pode-se descrever sua estrutura narrativa, e deve ter no máximo 2 laudas. Vamos ver um pequeno exemplo de storyline e de argumento para um documentário. Vamos conhecer a nossa storyline. Documentário sobre o desaparecimento das abelhas em parte do mundo, causadas principalmente por pragas e uso de pesticidas, e as consequências na produção de alimentos, afetando preços e agravando ainda mais a distribuição de alimentos e a fome em algumas regiões do planeta. Um detalhe importante. Percebe que neste momento inicial a nossa storyline tem apenas os 2 atos da linha narrativa. O problema, que é o desaparecimento das abelhas, e a consequência disso, que afeta toda a cadeia de produção e distribuição de alimentos do mundo. Eu não tenho o 3º ato, ou seja, a conclusão, porque eu ainda não fiz o documentário. Como o documentário é uma obra aberta, eu só vou conseguir elementos para concluir este problema quando eu entrevistar as pessoas, fizer a pesquisa e realizar o documentário. Portanto, a storyline, ela inicial, ela apresenta o objetivo que eu quero fazer, aonde eu quero chegar com o meu documentário, mas ainda não a sua resolução. Já o argumento me mostra como eu irei fazer isso. Quais serão os passos que eu irei fazer? Quem eu vou entrevistar? De onde eu estou buscando os dados? Quais são os dados relevantes que vão estar dentro do documentário, na narração ou na explicação de especialistas? Por isso o argumento também é uma obra aberta, porque você vai construí-lo durante todo o projeto, à medida que você for fazendo suas pesquisas. Por isso, muitos teóricos falam que, na verdade, o que nós temos na fase inicial é um pré-roteiro, e não um roteiro propriamente dito. Esse roteiro só vai ser construído, finalizado, quando você for fazer a edição. Então, na verdade, no roteiro de documentário nós temos 2 momentos. O pré-roteiro, onde faço todos os levantamentos e pesquisa, e um roteiro da edição, onde depois eu vou segui-lo para montar o documentário a partir daquilo que eu pesquisei e determinei no pré-roteiro. Agora é com vocês. Definam a sua storyline e construam o seu argumento. Mas olhem lá, hein? Baseado em muita pesquisa. Só assim vocês vão conseguir fazer um bom documentário. No próximo episódio vamos trabalhar a roteirização propriamente dita do documentário. Um abraço e até lá!